Entretenimento. Universidade FM. Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Foguete sul-coreano decola do centro de lançamento de Alcântara. Polícia Federal não vê crime em reportagens de Luiz Pablo sobre Flávio Dino. Maranhão adere à paralisação de 24 horas dos bancários. Eleições 2026, prazo para voto em trânsito, termina nesta quinta. A agenda dos candidatos ao governo do estado. Dia D de vacinação acontece no sábado. Polícia prende em Timon homem condenado por abusar da própria filha. E Festival Guarnicê de Cinema começa nesta quinta com homenagens e muita produção audiovisual. E ainda a política com Felipe Clã. Parece que Alexandre de Moraes e Flávio Dino começam a entender que erraram feio em mexer com a imprensa. Com segurança pública, Paulo Henrique Matos, na série analítica de propostas dos candidatos a governador, o plano de Eduardo Braide. No esporte, times da Copa de Futebol Sub-20 são sorteados. Gael Rampazzo participará da 7ª etapa da Copa São Paulo Light de kart. Definidas as duplas do Campeonato Maranhense Oficial de Beach Tênis. No Rádio Opinião, uma entrevista sobre o projeto de extensão Ações de Educação Continuada em Saúde para a Prevenção e Controle da Hanseníase no município de São Luís, Maranhão, com a coordenadora institucional do Mestrado Profissional em Saúde da Família da UFMA, Maria Raimunda Santos Garcia. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes. Nesta quinta-feira, Mayra Nogueira, dia 13... dia 20, olha só. 20 de agosto. De agosto de 2026. Hoje, Mayra Nogueira, é Dia Mundial do Mosquito. E é Dia Mundial contra os mosquitos. E Dia do Maçom. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. E você confere agora, Mayra Nogueira, os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quinta-feira. Manchetes do dia. Só lembrando, estamos aqui em www.universidadefm.ufma.br. Você pode acompanhar também pelo YouTube, Universidade FM 106, a nossa live. Lá tem o chat, participe ou então mande mensagem pelo WhatsApp 992 17 26 47. A gente começa agora com o Imparcial, que tem como manchete: SCO, Tribunal ou Justiça? Ação de Brandão que pede mudança de foro do STF para o STJ terá Toffoli como relator. O ministro Dias Toffoli foi sorteado como relator de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela defesa do governador do Maranhão, Carlos Brandão, do MDB. A ação busca retirar do Supremo Tribunal Federal
e remeter ao Superior Tribunal de Justiça as investigações conduzidas pela Polícia Federal sobre o suposto envolvimento do chefe do Executivo Estadual em infrações penais. Se acatada, a medida resultará na perda da relatoria do processo pelo ministro Flávio Dino. Mayra, e ainda como destaque... Travessia de São Luís para Alcântara opera com apenas uma embarcação e acumula reclamações. Usuários que dependem do transporte marítimo entre São Luís e Alcântara enfrentam transtornos diários. Das 3 embarcações que fazem o trajeto, apenas uma está em operação, gerando escassez de vagas, lotação máxima e sobrecarga no motor, o que já causou falhas mecânicas. A redução da frota afeta compromissos e rotinas de trabalho. É isso aí. Aqui ainda em Imparcial, campanha TV e rádio, reunião define plano de mídia para as eleições, encontro com legendas e emissoras fixou geradoras de sinal, rodízio e ordenamento de veiculação na televisão e no rádio. TV Mirante e Rádio Difusora serão as geradoras. Mayra? IFMA abre 5.760 vagas para cursos técnicos. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 24, e ficam abertas até o dia 2 de outubro. O procedimento deve ser realizado exclusivamente pela internet. FMF antecipa debate sobre o Estadual 2027. Sob intervenção judicial, a Federação Maranhense de Futebol reúne dirigentes de clubes nesta quinta para debater a organização e possíveis mudanças na Série A do ano que vem. Ainda como destaque ali no teto, Mayra Nogueira, Jornal Imparcial. Polícia Federal não vê crime em matérias de Luiz Pablo sobre Flávio Dino, mas Moraes mantém inquérito. É isso aí, vamos agora aos destaques do Jornal Pequeno, que nesta quinta-feira tem como manchete, Mayra. Relato de matador condenado que mudou versão é usado para reunir provas contra Brandão. O governador questiona uma das afirmações atribuídas aponta a contradição que, segundo ele, pode ser verificada no próprio Palácio dos Leões. O condenado teria afirmado que utilizava a vaga de número, exatamente número 6, no estacionamento interno da sede do governo Brandão, e afirma que o espaço está ocupado por um gerador há aproximadamente 6 anos. Está com um pouquinho de dificuldade de... Não, é a visualização aqui do jornal. A visualização está complicada, aqui né? É, a beleza. Olha só, ainda, continuando, Mayra, o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa alinham reestruturação do Sejusc Alema. Roberto Rocha diz que Flávio Dino usa o STF para perseguir seus adversários. E ainda... Polícia Federal demora 7 meses para enviar dados de Lulinha e amplia tensão com Mendonça. Bancários do país param hoje por 24 horas após rejeitarem proposta da FENABAN. Dia D de vacinação será realizado neste sábado em todo o país. Esses são os destaques dos principais impressos locais. Daqui a pouquinho, destaques dos portais. 7h22. Mayra Nogueira, vamos para um breve intervalo e em seguida a gente vem com o trânsito. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro.
Conservar nossas praias é a sintonia da 106. Informações do trânsito. É isso aí, sempre alerta no trânsito e também nas nossas praias, Mayra Meio Nogueira. ambiente, é isso aí, Meio nosso ambiente. E Borges Júnior aqui com as informações do trânsito, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Informações do trânsito, informações referentes à Avenida Jerônimo de Albuquerque, que nesse momento tem fluxo pesado, trânsito pesado, principalmente, Adalberto, Mayra, nos trechos de acesso à Coab, também Coafuma, nas regiões de cruzamento também, trânsito ficando um pouco mais complicado, isso principalmente para quem está no deslocamento sentido centro. Na Avenida Guajajaras, movimento intenso também, com atenção a quem se desloca, busca o sentido centro. Já na Avenida Colares Moreira, movimento intenso, sobretudo a região central, quem busca também a região central, portanto, dentro da normalidade, pro horário, essas três avenidas, Avenida Guajajaras, Jerônimo de Albuquerque, também a Colares Moreira, quando o fluxo durante a semana, o normal, ficar mais intenso, mais carregado para quem se desloca no sentido centro, e desta forma acontecendo nessas três avenidas, três dos principais corredores aqui da capital. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. E a gente agradece e também convida o nosso ouvinte para participar, se quiser, se puder, 992 17 26 47 é o nosso WhatsApp. Vamos ao noticiário, Borges. Notícias da cidade. É isso aí, olha, o foguete decolou ontem daqui do CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara. Estamos falando do foguete sul-coreano e, Borges, ele cumpriu a missão? Essa informação não foi divulgada em sua totalidade, mas, a princípio, sim. O foguete, então, o foguete sul-coreano, Adalberto, o Cebit, ele foi lançado nesta quarta-feira, no dia de ontem, lançamento a partir do centro de Alcântara, o centro de lançamento de Alcântara, Alcântara, cidade maranhense. A operação ela ocorreu dentro do horário previsto, por volta ali das 4h30, 15 para as 5. A missão foi realizada pela empresa InnoSpace, contou com a parceria da empresa Alada. O lançamento ele não teve transmissão ao vivo. Até agora não há confirmação oficial sobre o resultado final do voo, nem sobre o cumprimento de todos os objetivos da missão. O Cebit, ele é um foguete suborbital, voltado para pesquisas e testes tecnológicos. O veículo ele pode chegar a cerca de 100 quilômetros de altitude, pode levar experimentos científicos. Este, então, foi o primeiro lançamento da InnoSpace desde a explosão do Raptinano, explosão acontecida em dezembro de 2025, dezembro do ano passado, também em Alcântara. A empresa agora pretende voltar ao centro, o centro de lançamento de Alcântara, em novembro, para uma nova tentativa de lançamento do Raptinano, ele que deve levar o satélite InnoSat. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. A gente classicamente, né, pensa que o foguete ele é para sair em órbita, né? Enfim, a órbita da Terra, né? Mas essas missões elas são de praxe, né? São várias missões. Ele tem várias programações ali para cumprir, né? E ele decola, né, faz as coisas que estão ali agendadas, né, para captar, para capturar, enfim, observar, e depois ele cai. Então é normal isso, tá? Então o foguete decola, né, cumpre a sua missão ali, pelo menos parte dela, e depois cai. É normal, isso aí está dentro do escopo do lançamento, né? É isso aí mesmo. Vamos acompanhar, claro, né? A gente vem acompanhando, inclusive, de perto, um pouco mais de perto, esses lançamentos aqui de Alcântara e parceria, claro, né, com o centro de lançamento e as instituições relacionadas também com a UFMA, né, nesses projetos, né, que a UFMA também tem inserção, que está de parabéns também, claro, né? Mudando de assunto, Mayra Nogueira. Polícia Federal não vê crime em reportagens de Luiz Pablo sobre Flávio Dino. Mais detalhes sobre esse assunto, Borges.
Mayra, a Polícia Federal concluiu que não há elementos para acusar o jornalista maranhense Luiz Pablo, acusação de violação de sigilo funcional. A investigação, ela analisou reportagens publicadas sobre o suposto uso irregular de um carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão pelo ministro Flávio Dino, o relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal. A PF, nesse relatório, a Polícia Federal, também afirma que não foi possível comprovar que o Luiz Pablo, o jornalista, tenha recebido dinheiro para produzir as matérias. Os investigadores analisaram conversas do jornalista com o ex-secretário de Segurança, o Raimundo Cutrim, que é apontado como fonte das informações, e ainda segundo a Polícia Federal, o trabalho jornalístico estaria protegido pela liberdade de imprensa, enquanto eventual obtenção e repasse irregular de dados sigilosos poderiam ser atribuídos à fonte. Mesmo com as conclusões da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes citou indícios de possível perseguição a Flávio Dino e deu andamento a medidas contra o jornalista. Em março, foram apreendidos 2 celulares, um notebook e um pendrive de Luiz Pablo. A investigação ela começou após pedido de Flávio Dino e, posteriormente, foi encaminhada a Moraes. A partir do material apreendido, a Polícia Federal, então, chegou a Raimundo Cutrim, que também é investigado em outro caso relacionado à morte de um servidor da educação do Maranhão. Adalberto, Mayra. Isso aí, Borges, acompanhando todos os lances dessa novela, né, que virou essa história toda, acompanhando os capítulos, as ondas, né, de um lado e de outro, né, infelizmente a gente tem isso, e trazer aqui as informações, né, está investigando, que investigue e que a coisa apareça, tá? A coisa apareça. Daqui a pouquinho a gente tem um comentário de Felipe Clã, de política, mas a gente vai para o break agora, e quem vem em seguida é Paulo Henrique Matos com análise da segurança pública, e a gente abre a série, ele abre a série a partir de hoje com as propostas dos candidatos ao governo do estado. Hoje ele começa com as propostas de Eduardo Braide. Rapidinho a gente volta. O cinema só acontece quando histórias encontram pessoas. E o Guarnicê é esse lugar de encontro. Festival Guarnicê de Cinema, de 20 a 26 de agosto. Com exibições gratuitas no Cinépolis do São Luís Shopping, Cinema Sesc Deodoro e pelo aplicativo Cine Guarnicê. Acompanhe a programação no site guarnicê.ufma.br e em nossas redes sociais. Festival Guarnicê de Cinema. Encontro com narrativas humanas. Realização Ministério da Cultura, Universidade Federal do Maranhão. Patrocínio Banco do Nordeste, Brain IT e Itaú. Segurança Pública, com Paulo Henrique Matos. São 7h32. Agora estamos aqui com Paulo Henrique Matos. De volta, Paulo Henrique. Bom dia, seja bem-vindo. E o que é que você traz para a gente hoje? Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, Mayra. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Borges. Bom dia, ouvintes e espectadores do jornal Rádio Universidade e da Rádio Universidade FM. Gente, hoje, como disse o Adalberto, nós vamos dar início à nossa análise acerca dos projetos de governo dos 4 candidatos ao governo do estado que se encontram, de acordo com as pesquisas de opinião, nas melhores posições. Então, nós vamos analisar o projeto do candidato Eduardo Braide, do candidato Felipe Orleans Brandão. Vamos analisar também o projeto do deputado Roberto Rocha e também do ex-vice-governador Felipe Camarão. Até porque
de acordo com as pesquisas, a segurança pública é um dos temas que mais angustia, que mais incomoda a população brasileira. E também, obviamente, a população maranhense. Até porque o nosso Estado enfrenta uma série de desafios em relação ao tema, como, por exemplo, o avanço do crime organizado no interior e algumas posições incômodas no ranking da violência nacional. Por exemplo, nós temos uma altíssima taxa de letalidade policial, que aumentou nos últimos anos em mais de 86%, quase 87%. Nós somos um dos 5 estados com maior índices de roubos e furtos de transeuntes, e São Luís é a cidade brasileira com maior índice de roubos e furtos de celulares, ou seja, São Luís é a capital brasileira dos ladrões de celulares. Então, naturalmente, é fundamental que a população conheça, ou pelo menos tenha uma noção, do que os candidatos propõem acerca da segurança pública. Então, aqui não é uma análise política, mas é, sobretudo, uma questão de utilidade pública que nós estamos fazendo. Então, como eu já disse, eu vou começar pela análise do projeto de governo do candidato Eduardo Braide no que diz respeito à segurança pública. Antes da gente entrar nessa análise propriamente dita, né, eu quero fazer um outro comentário, que é o seguinte, uma observação que é até importante. O programa eleitoral, ele não é um plano de execução, ele não é um plano estratégico, já pronto e acabado. Então, não seria razoável exigir que ele já apresentasse todos os contratos estabelecidos, todas as minúcias, valores, procedimentos, tá, de um futuro governo, mas é só uma carta de intenções. Mas é óbvio que é natural, né, é razoável para qualquer analista cobrar pelo menos um diagnóstico das prioridades, dos objetivos e dos critérios para a gente poder avaliar se aquilo que foi prometido realmente funcionou. Então, já alertando o nosso ouvinte para essa questão. E é exatamente nesse ponto que o programa de Eduardo Braide apresenta a sua principal fragilidade. Lá no programa dele, no projeto dele, tem uma área chamada Segurança e Proteção. E nesse item do projeto, o candidato apresenta 4 compromissos centrais. O primeiro é a implantação do que ele chama de muralha digital, com o estabelecimento de câmeras de reconhecimento facial em diferentes regiões do Maranhão. Esse nos parece ser o carro-chefe desse projeto dele em relação à segurança e proteção. O segundo ponto do projeto é ampliar os efetivos das forças de segurança e modernizar viaturas e equipamentos. O terceiro ponto é apoiar e fortalecer as guardas municipais. E o quarto ponto é ampliar a rede de proteção às mulheres com a criação da Casa da Mulher Maranhense e a expansão da Patrulha Maria da Penha. Então, o que a gente percebe é que são propostas de fácil compreensão, né, e com grande apelo comunicativo. Câmeras policiais, viaturas, novas unidades de atendimento, são medidas assim visíveis, né, de impacto. O problema é que o programa ele não explica suficientemente quais problemas serão priorizados e como essas iniciativas irão produzir a redução da violência na prática.
Então, por exemplo, a muralha digital. Segundo o documento, o sistema vai utilizar o reconhecimento facial para prevenir crimes, localizar foragidos, pessoas desaparecidas e encontrar veículos furtados. Lógico, a tecnologia pode sim contribuir para a segurança pública, pode ajudar a cumprir mandados, a identificar veículos e produzir informações para as investigações. Só que não basta, e aí eu chamo a atenção do nosso ouvinte, não basta instalar câmeras. É necessário saber se as bases de dados estão atualizadas. Quem terá acesso a essas imagens? Por quanto tempo elas serão armazenadas? E o que acontecerá quando o sistema identificar a pessoa errada? E esse não é um problema abstrato, não. Vejam só. Porque existem pesquisas robustas, sérias, que já foram feitas em diferentes países e no próprio Brasil, que mostram que esses sistemas de reconhecimento facial podem apresentar erros e desigualdades de desempenho conforme a qualidade das imagens e as características demográficas das pessoas analisadas. E no Maranhão, sobretudo, onde a maioria da população é negra, uma política desse tipo, ela deve nascer acompanhada por regras de auditoria, de proteção de dados e de confirmação humana obrigatória. Ah, mas já existe em São Luís, inclusive, já houve alguns episódios exitórios. Exitórios por enquanto. Ainda não temos, de fato, a certeza se aqueles reconhecimentos foram corretos, foram verdadeiros, porque os processos ainda estão em andamento. Os protocolos das câmaras que já existem aqui em São Luís não são claros, que foram usados no Carnaval, que foram usados no São João, ainda não são claros. O que a gente percebe é que isso tem sido vendido como a panaceia para resolver todos os problemas da segurança pública do Maranhão. E não é bem assim. Até porque essas salvaguardas anteriores, elas não aparecem no programa. E tem uma outra contradição que é importantíssima, ainda sobre essas muralhas. O programa propõe câmeras para monitorar a população, mas não fala em câmeras corporais para registrar a atuação dos policiais, que já é uma realidade em outros estados do Brasil e demonstrou ser eficiente, extremamente eficiente. E eu faço questão de destacar essa diferença entre o reconhecimento facial do cidadão e as câmeras corporais dos policiais, sobretudo militares que estão ali na linha de frente. O reconhecimento facial, ele serve para o Estado observar o cidadão. A câmera corporal serve também para a sociedade acompanhar como o poder policial está sendo exercido. Então, além de proteger a população contra abusos, a câmera corporal ela pode proteger o próprio policial contra acusações falsas, além de documentar as abordagens e preservar as provas. Então, essa omissão no programa do Eduardo Braide, ela é ainda mais grave quando a gente observa a letalidade policial no Maranhão. Porque, de acordo com o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, esse de 2026, as mortes decorrentes de intervenção policial aqui no estado passaram de 76 em 2024 para 140 em 2025. Isso porque eu estou falando do anuário, porque se a gente for falar do Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública,
nós tivemos 142 vítimas, inclusive esse confronto. O Cinesp fala em 142 vítimas. Então, dependendo da fonte que a gente busque, nós temos aí um aumento entre 84% e quase 87% em apenas um ano. Quer dizer, a letalidade policial aqui no estado do Maranhão praticamente dobrou. Ela é extremamente grave. Apesar disso, o programa do candidato Eduardo Braide não menciona o problema. Não propõe uma meta de redução, um protocolo de uso da força, câmeras corporais, e nem acompanhamento público das investigações dessas mortes decorrentes de intervenção policial. Então, eu não posso afirmar, naturalmente, sem provas, porque o candidato escolheu não abordar esse assunto, porque isso é omitido no seu programa. Não sei o porquê dessa omissão, se ele concorda, se ele considera um dano colateral normal. Não posso afirmar. Seria leviano da minha parte. Então, eu também não posso concluir que ele considera essas mortes aceitáveis ou inevitáveis. A gente não sabe o que ele pensa sobre isso, sobre letalidade policial. É algo que deve ser indagado pela imprensa. Candidato, e a letalidade policial? O senhor fala tanto de segurança pública. Agora, o que eu posso afirmar é que o programa deixa sem resposta uma das mudanças mais graves ocorridas recentemente na segurança pública do Maranhão. E aí nós temos aí nesse caso uma assimetria muito grande. Existe uma disposição para ampliar a vigilância sobre a população, mas não aparece nenhum compromisso do candidato no que diz respeito à transparência do trabalho policial. Então, essa é uma questão que é problemática. Ele também fala muito em aumento do efetivo, em colocar a polícia na rua, mas ele não traz diretrizes claras. O efetivo policial de onde? Da PM, da Polícia Civil, da perícia, dos agentes da Polícia Penitenciária. Não deixa claro, não está claro como é que ele vai fazer isso. Ele joga solto, olha, vamos aumentar o efetivo. Então, não há um critério. E não havendo um critério, pelo menos lá no programa, de ampliação desse efetivo, o que nós temos é apenas a possibilidade de uma distribuição desigual. Comprar veículos tem um impacto. Vamos comprar veículos. Mas como? Como é que se vai garantir o combustível, a manutenção, as oficinas, a reposição de peças? Então, tudo isso é algo que está ali ausente. Até porque a viatura é só um instrumento. É só um instrumento. E simplesmente colocar a polícia na rua não é sinônimo de redução dos índices de violência. Aumentar o efetivo não é indício claro de redução de violência. E essa é uma questão que é importantíssima. Em relação, por exemplo, à proteção às mulheres, que ele fala muito, ele propõe a criação da Casa, da Mulher Maranhense, ampliação da Patrulha Maria da Penha, mas não basta inaugurar unidades. Tem que saber quanto tempo vai levar entre a denúncia e o atendimento, quantas medidas protetivas serão efetivamente acompanhadas, como vai ser feita a avaliação de risco, e como a segurança, a saúde, a assistência social e o sistema de justiça vão trabalhar juntos. Como eu já disse, não é ainda um planejamento estratégico, mas essas coisas deveriam estar ali contempladas. E também, para encerrar, o programa não trata sobre a taxa de esclarecimentos de homicídios, o fortalecimento da Polícia Civil, do sistema prisional, investigação financeira de facções, circulação de armas, nada disso está contemplado ali. É tudo muito genérico, é tudo muito, desculpa a expressão, para a torcida. É ali para a torcida. E o que nós temos ali, na verdade, concluindo, primeiro, ele possui, o programa de Eduardo Braide possui propostas de grande visibilidade, de fácil comunicação com o eleitorado, mas ainda de baixa densidade programática. Primeiro ponto.
O Maranhão Digital, perdão, a muralha digital, os novos policiais, as viaturas e as casas da mulher maranhense podem integrar uma futura política de segurança, mas da maneira como estão sendo formulados, não se constitui de fato uma estratégia estadual completa. E a principal questão, né, a principal aresta é em torno de como ampliar a capacidade de intervenção do Estado sem ampliar, ao mesmo tempo, transparência, controle, investigação e responsabilização. Então, ele manteve a fórmula, né? Policiamento ostensivo, repressivo, aquele discurso espetacular, a ideia de que algumas iniciativas serão a grande panaceia para resolver velhos problemas, e o que nos parece é que, no caso do Eduardo Braide, é mais do mesmo. O eleitorado tem que ficar atento a esse tipo de discurso, a esse tipo de promessa, tá, em relação aos candidatos. O que é viável e o que é mero espetáculo eleitoral. Mayra, Borges, Adalberto, ouvintes. Muito obrigado pela análise aqui, Paulo Henrique Matos. Lembrando que na próxima quinta-feira, né, tem mais análise com mais um candidato, né, desses 4 que você mencionou. E também lembrando que na próxima quinta-feira começa as nossas sabatinas, né? Começam as nossas sabatinas. O primeiro sabatinado vai ser Roberto Rocha, do PRTB, aqui na Rádio Universidade, e também lá na TV UFMA. Paulo, comentar alguma coisa para finalizar? Essas perguntas incômodas poderiam ser feitas. Claro. Estarão lá, com certeza. Sem dúvida. Então é isso, gente. Tenham todos e todas um bom dia e até a próxima. Até a próxima, Paulo. Muito obrigado. Um ótimo final de semana. A gente espera você na quinta-feira. Vamos com um break rapidinho, Mayra Nogueira. A gente vem em seguida com Felipe Clã. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Política. 7h52. Hoje, na quinta-feira, disputadíssima aqui no Jornal Rádio Universidade. Temos agora Felipe Clã trazendo a política, né, Felipe? Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges, ouvintes desta rádio que tem essa sorte de levar tantos profissionais inteligentes, estudiosos de processos de políticas públicas. Que aula, hein, Paulo Henrique? Parabéns. Eu já fiz programa com Paulo Henrique, não é brincadeira. Se prepare para dividir uma bancada com Paulo Henrique. Aí sabe. Esse conhece. E você também conhece, Felipe. Deixa de tua modéstia aí. Vamos embora logo falar aí sobre Alexandre de Moraes e Flávio Dino, né? Olha só, a imprensa aí tá se manifestando, né? No caso, quais os novos prognósticos? Olha, a questão é muito simples. Claro que é um direito que foi tirado
né, foi uma usurpação do Supremo Tribunal Federal há uns, sei lá, 17 anos atrás, se eu não me engano, em tirar a obrigatoriedade do diploma, né, de jornalista, principalmente por uma questão administrativa, estrutural, técnica e trabalhista. Mas, na época, eu me lembro que eu fazia duras críticas e não vi essa emoção toda da imprensa, infelizmente, em colocar o Supremo Tribunal Federal no seu devido lugar e não estar se metendo com este segmento fundamental. Foi, na verdade, uma maldade, uma perseguição. A questão é que o Flávio e o Alexandre resolveram mexer nesse vespeiro, né? E no meio de uma crise, né? E incluindo essa nova categoria que existe de blogueiros. Existem os blogueiros que têm diploma, tem blogueiro que não tem diploma, tem blogueiro que tem capacidade, tem blogueiro que não tem nenhuma capacidade, nenhuma vergonha. Mas a questão é que eles colocaram essa pauta para, vamos dizer assim, criar uma neblina diante do laudo da Polícia Federal que disse que o blogueiro aqui do Maranhão, né, que teve a sua fonte, Raimundo Cotrim, né, apresentada, devassada para todo o país, entendeu? Não tem nada de errado, não seguiu nenhum ministro, não recebeu dinheiro para tal. Eu fico me perguntando, né, estão agora tentando distrair por questões políticas do Maranhão, ou será que é para não lembrar a questão do Vocaro em relação à esposa do Alexandre de Moraes e ao próprio Alexandre de Moraes, que tomava uísques caríssimos, né? Na época se falava de que cada dose custava R$5.000. Eu não acredito nisso, mas tem doido para tudo, o meu cara Adalberto. Olha, Felipe, se tem filé de ouro, imagine uma dose desse valor, né? Não é nadinha perto, né? Mas, falando sobre Toffoli, né? Ele vai enviar o caso de Carlos Brandão para o STJ ou não? Olha, eu conversei com juristas, né? E como formataram o processo, eu quero lembrar que existe vamos dizer assim, a investigação, não existe nenhum fato. E é uma investigação, todas as investigações do Supremo é uma piada no sentido, com todo respeito, porque se coloca como sigilosa, né? Umas até 100 anos, né? Vai ver que vai levar 100 anos para fazer. Mas toda hora tem vazamento. Que sigilo é esse? E aí incluíram, né, uma conversa do então senador o Everton Rocha com o ministro do STJ, o mesmo que levou este rapaz que está fazendo esse estrago absurdo, né, aqui no Maranhão, com vídeos que a gente não entende como é que pode uma coisa dessa. O Bolsonaro não pode fazer um vídeo, não pode receber um filho em casa, mas eu não sou bolsonarista, viu, gente? Antes que qualquer ataque. Mas um preso condenado, né, que em menos de, sei lá, 3 anos ou 4 anos já ganhou a liberdade, está fazendo esse estrago, incluindo todo mundo, todas as autoridades. O fato é que o presidente do STF, provocado pelos advogados, competentes advogados do Carlos Brandão, resolveu dar um basta, né, nesta questão, porque já estava pegando mal nacionalmente, né? E botou para novo sorteio, tirou a relatoria do ministro Flávio Dino e passou essa questão do processo, né, que o Flávio Dino investiga o governador e passou para no sorteio, né, para o Toffoli. A questão é, o Toffoli tem independência, o Toffoli já saiu do cativeiro depois do escândalo do Vocaro, do Banco Master,
Quem foi que defendeu nacionalmente e talvez individualmente dentro do Supremo Tribunal Federal o tópico? É importante vocês resgatarem isto. E depois me respondam, meu caro Adalberto. É isso aí, Felipe. Olha só, hoje Felipe está em 2 tempos, tá? A gente vai para o Rádio Ciência, é rapidinho, a gente volta com o Felipe Clã na continuidade aqui da análise política. A gente volta já. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidência. IFMA desenvolve metodologias antirracistas para o ensino de física. Você sabe por que Plutão deixou de ser considerado um planeta? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Pesquisa do IFMA desenvolve metodologias antirracistas para o ensino de física. Os detalhes com Bruno Goulart. Os livros didáticos, os planos de ensino, as matrizes curriculares de física. Todo esse material carrega lacunas quando o assunto é a contribuição de cientistas negros e africanos para a ciência. É a partir desse problema que uma pesquisa do IFMA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Pedreiras, a 245 quilômetros de São Luís, vem construindo metodologias antirracistas para o ensino de física no ensino médio. O trabalho é desenvolvido pela acadêmica da licenciatura em Física do IFMA Campus Pedreiras, Maiara da Conceição Santos. A ausência de metodologias antirracistas no ensino de física gera um impacto direto na permanência e no aprendizado de alunos não brancos. Quando o conteúdo só apresenta cientistas europeus, exemplos distantes da realidade de uma ciência tida como neutra, esses estudantes não se reconhecem nesse espaço. A mensagem que fica é: ciência não é para mim. Isso reforça estereotipos, aumenta a evasão e faz com que muitos associem física a algo difícil, chato e inacessível. Sem discutir a raça, a escola acaba reproduzindo desigualdades que já existem fora dela. Alunos negros e quilombolas deixam de enxergar suas comunidades como produtoras de conhecimento e tecnologia. Metodologias antirracistas, portanto, mudam esse cenário. Elas conectam a física com a história, a cultura e os problemas reais discentes. Assim, eles passam a se ver como sujeitos que pensam, criam e transformam a ciência. A pesquisa já concluiu a análise de livros didáticos e matrizes curriculares de física usados na educação básica, mapeando onde estão as invisibilizações e onde é possível inserir conteúdos que valorizem saberes africanos e afro-brasileiros. A próxima etapa é transformar esse levantamento em material de sala de aula, sequências didáticas que cruzam conteúdos de física com biografias de cientistas negros e discussões sobre racismo científico. Depois de prontas, essas atividades devem ser levadas para turmas do ensino médio para avaliar se elas ajudam a despertar mais interesse pela física e fortalecer o letramento racial dos estudantes. Os saberes dos quilombos podem entrar na educação básica a partir da prática e do diálogo com os conteúdos de física. Em vez de começar pela fórmula, a gente pode começar pelo território. Por exemplo, estudar a resistência dos materiais com a construção de casas de taipa e pau-a-pique, trabalhar energia em movimento com rodas d'água, monjolos e moinhos, discutir ótica, acústica e onda com instrumentos musicais e rituais. O impacto disso é muito positivo. Primeiro, valoriza a identidade dos estudantes negros e quilombolas. Eles passam a ver a comunidade como produtora de ciência e tecnologia. Segundo, torna a física mais significativa. Sai do caso e vai para a vida real, com problemas do próprio território.
Terceiro, quebra a ideia de hierarquia entre saber científico e saber tradicional. Os dois se complementam. No fim, isso fortalece o pertencimento, diminui a evasão e forma alunos mais críticos, uma educação que respeita a memória e usa a ciência como ferramenta de autonomia. A expectativa é que o trabalho resulte em metodologias que outros professores de física possam replicar em suas próprias salas de aula. A pesquisa tem a orientação da professora doutora do IFMA Campus Pedreiras, Nila Michele Bastos Santos, com colaboração de Pedro Batista, Bruno Goulart, Jornalismo Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E Plutão? Você sabe por que passou a ser considerado um planeta não? Quem provocou essa mudança foi o astrônomo Mike Brown, da Caltech, nos Estados Unidos. Em 2005, ele descobriu Eris, um objeto no sistema solar do tamanho de Plutão. A descoberta obrigou a União Astronômica Internacional a criar regras novas para definir o que é um planeta. E em 2006, Plutão perdeu o título. Antes mesmo dessa decisão oficial, o astrofísico negro Neil deGrasse Tyson já defendia publicamente que Plutão não deveria ser tratado como planeta. Tyson tem pesquisas próprias sobre a formação de estrelas e a estrutura de galáxias, e é um dos cientistas negros mais influentes da física mundial. Trazer esse nome para a sala de aula importa, porque mostra para o estudante negro que a física também é um lugar onde ele se vê representado. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Política. De volta com o Jornal Rádio Universidade, de volta com política aqui no segundo tempo de Felipe Clã. Felipe, vamos lá, vamos falar agora de Roberto Rocha, né? Ele está sem imunidade parlamentar, mas é como se tivesse, né? E está indo para cima de Flávio Dino. Olha, isso vale, essa questão do Flávio e do Roberto, vale muito para nós fazermos essa leitura básica de se a política do Maranhão, né, não se perdeu o discernimento e se tornou uma briga pessoal, né? Então, assim, o Roberto é um ex-senador que fez um discurso contra Roberto e o Flávio processou quando foi ser ministro, né? E a gente sabe que o que é feito dentro do Congresso Nacional tem imunidade parlamentar, mas o Supremo Tribunal Federal parece que não levou em conta, né? Ao mesmo tempo que hoje o Roberto não tem mais imunidade, mas também não perguntou se pode ou não pode, né? Partiu para cima do Flávio Dino com críticas severas alegando sua interferência na política do Maranhão. Eu lamento profundamente, que eu gostaria, Adalberto, você, Mayra Borges, eu e todos os ouvintes gostaríamos de estar escutando, eram propostas dos políticos, era estarmos assistindo os ministros do Supremo Tribunal Federal cuidar de questões constitucionais, que é a obrigação e são pagos para isso, não é verdade? Mas não. No Brasil se esquece qual é a função. No Brasil, o poder vai a mais do que os olhos podem alcançar, meu caro Adalberto. Felipe, agora falando sobre esse assassinato, né, lá no Tech Office, o assassino, ele já cumpriu pena pelos assassinatos, ele tem mais assassinatos também, não é isso?
Olha, eu gostaria muito de saber, e eu vou investigar isso, quem foi que já libertou este rapaz, porque ele levou 13 anos, né? O que me alegaram os defensores dele é que este rapaz já cumpriu uma parte da pena. Se fosse assim, então todos os presos deveriam estar soltos, não é verdade? Agora, quem foi que tirou ele lá da cadeia lá em Brasília? Até porque a gente não entende porque que esse rapaz foi cumprir pena em Brasília, porque disseram que estavam querendo matar ele aqui. Ora, todo santo dia a gente sabe que dentro dos presídios tem que ter manejamento, porque as facções, o crime organizado, né, um é inimigo do outro, manda se vingar dentro do presídio. Mas a questão é que existe um vídeo que eu, particularmente, como uma pessoa que atuo na imprensa, me sinto extremamente incomodado que uma pessoa com o currículo policial dele tenha a capacidade de ferir pessoas que todos os dias estão aí na política, estão no Ministério Público, como Danilo Castro e a Iracema, né, entre outros, possa ferir a imagem de pessoas que não respondem um processo, que estão 30 anos, 40 anos, muitos deles aí, cumprindo o seu papel. O próprio Brandão, não existe um processo ou uma condenação contra o Brandão. E aí colocam uma pessoa condenada com um monte de assassinatos, brigas e confusões, prisão por porte de droga, assim pelo menos é o que relatam. E essa pessoa está fazendo todo esse estrago, né, na imagem dessas pessoas que tão bem servem, tão bem são necessárias para a população, lamentável. Agora, eu quero saber quem foi o juiz e qual foi a razão deste rapaz já estar solto. Porque eu estou na rua, você está na rua, Adalberto, a Mayra, o Borges, e nossas famílias estão na rua. Qual é a nossa proteção, na verdade, meu caro Adalberto? Felipe, para a gente finalizar, falar sobre Rubem Júnior, né? Por onde anda Rubem Júnior? Olha, eu venho aqui eu adorei a proposta dele, né? Porque o Rui entrou em contato e disse, olha, eu gostaria que você convidasse os jornalistas da Rádio Universidade, do jornal O Imparcial, né? Nós vamos fazer o lançamento da nossa candidatura hoje, lá no Multicentro Sebrae, às 20 horas e tal. Que legal, e o que tem de diferente? Não, de diferente tem que nós provocamos as pessoas nas redes sociais a mandar os seus questionamentos, né, para não ficar aquele discurso, eu fiz, eu quero fazer. Não, vamos discutir as pautas, né, do que já deu certo, do que ainda precisa dar certo, do que vai ser feito. Ou seja, é uma boa conversa com os presentes. Meu caro Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes da nossa Rádio Universidade. É isso aí, Felipe. Muito obrigado pela análise. Hoje a gente espera você, né, para fechar a semana agitadíssima, e pode acontecer muita coisa daqui para amanhã. Um ótimo dia. Obrigado, querido. Mara Nogueira, vamos trazer Borges Júnior agora, tá? Porque tem informação, claro, tem Borges Júnior com a gente aqui. Borges, trazendo informação agora, vamos falar sobre a campanha, né, que acontece. Aliás, a campanha, mas é de paralisação, tá? De 24 horas dos bancários, o Maranhão está incluso, né? Exatamente, Adalberto, o movimento nacional, o Maranhão aderiu a esse movimento. Os bancários estão realizando no dia de hoje, nesta quinta-feira, uma paralisação de 24 horas. A mobilização faz parte da campanha salarial de 2026, mobilização nacional. A categoria reivindica 5% de aumento real nos salários e benefícios, também elevação do piso e dos valores dos vales, refeição e alimentação. Reivindico ainda mudanças na participação dos lucros. A paralisação, ela não significa necessariamente que todas
as agências vão ficar fechadas, vão estar fechadas no dia de hoje. A adesão, ela depende da participação dos funcionários e da organização dos sindicatos em cada localidade, em cada cidade. E para quem precisar fazer uso de serviços bancários, a orientação é dar preferência aos aplicativos e também ao Internet Bank. Os trabalhadores em home office, eles também foram orientados a não acessar os sistemas durante a paralisação. As negociações com a Federação Nacional dos Bancos, elas começaram em julho, isso depois da entrega da pauta de reivindicações, entrega foi feita no mês anterior, no mês de junho, e segundo o Comando Geral dos Bancários, ainda não foi apresentada uma proposta para as reivindicações econômicas. O Maranhão aderiu ao movimento. A concentração aqui em São Luís está sendo na Praça Deodoro, região central aqui da capital, concentração próxima ao Banco do Brasil. Adalberto, Mayra. Borges, o assunto agora é sobre eleições 2026. Prazo para voto em trânsito termina nesta quinta-feira. Eleitores que estarão fora do município, onde votam nas eleições deste ano, 2026, têm até o dia de hoje para pedir o voto em trânsito até esta quinta-feira, dia 20. A solicitação ela pode ser feita pelo autoatendimento eleitoral no site do TSE. Isso para quem tem biometria cadastrada. Sem biometria, é necessário procurar um cartório eleitoral com documento oficial com foto. Na hora do pedido, o eleitor ele deve indicar onde pretende votar, também deve informar se a solicitação vale para o primeiro turno e também para o segundo turno, se vale para os 2 turnos. É importante também, Mayra, Adalberto, verificar antes se há vagas no local escolhido. Quem estiver em outro município, no mesmo estado, vai poder votar para todos os cargos. Já quem estiver em outro estado ou for brasileiro residente no exterior, e estiver no país, pode então apenas votar para presidente. Lembrando que esta quinta-feira, dia de hoje, também é o último dia para cancelar o pedido de a transferência temporária de sessão eleitoral. Ela pode ser solicitada até o dia 28 de agosto. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. São 8h16. Agora vamos para o Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião a gente vai falar sobre ações de educação continuada em saúde para a prevenção e controle da hanseníase no município de São Luís. Para isso, a gente conversa agora com a coordenadora institucional do Mestrado Profissional em Saúde da Família da Universidade Federal do Maranhão, a Maria Raimunda Santos Garcia, que vai falar sobre esse projeto de extensão, projeto muito bem-vindo. Estamos esperando aqui o sinal da professora que perdeu aqui, a internet está oscilando, tá? A gente vai trazer a entrevista, claro, para falar sobre esse programa de extensão, né? Essa ação de extensão aqui no âmbito da Universidade Federal do Maranhão, um projeto de extensão, ações de educação continuada em saúde para a prevenção e controle da hanseníase no município de São Luís, Maranhão. Aguardando aqui a coordenadora institucional do Mestrado Profissional em Saúde da Família da Universidade Federal do Maranhão, Maria Raimunda Santos Garcia, né? Esperando esse sinal aqui para a nossa transmissão.
Agora sim, estamos aqui com a nossa entrevistada, né? Olha, em cima da hora aqui teve uma turbulência, perdemos o contato. Mas, professora Maria Raimunda Santos Garcia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia a Que todos. maravilha. Que legal. Olha, a gente trazendo informações, você no caso, né, trazendo informações sobre projetos de extensão aqui da Universidade Federal do Maranhão, lembrando que esse aí é um dos pilares da universidade, né, ensino, pesquisa, extensão, e esse especificamente, né, que vai tratar aí de saúde em relação ao controle de hanseníase, isso no município de São Luís. Maria Raimunda, professora Maria Raimunda, São Luís que tinha aí, né, com a hanseníase, né, para quem lembra, acho que as pessoas mais novas não saibam, né, mas a gente tinha um leprosário aqui, inclusive na área Itaquibacanga, né, com um trabalho de grande longevidade por muito tempo aqui na área Itaquibacanga, né, e em São Luís, representando São Luís, né, e como o tratamento dessa doença, né, da hanseníase, mudou e avançou, né? Sim, ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Então, nós temos um projeto de extensão, né, cujo título é Ações de Educação Permanente, né, ou seja, continuada para a saúde, justamente para a prevenção e controle da hanseníase aqui em São Luís, Maranhão. É interessante que esses projetos eles aconteçam, porque nós saímos dos muros da universidade para mostrar para a população os nossos projetos. Então, isso é uma oportunidade muito grande. Nós sabemos que a hanseníase é uma doença endêmica. Aqui em São Luís, nós temos aí mais de 248 novos casos. E estamos aí, o Maranhão está em terceiro lugar. Primeiro, Mato Grosso e segundo, Tocantins. Então, nós estamos aí em terceiro lugar. Então, ações como essas é muito importante para que a gente possa, né, realizar um diagnóstico precoce, para a gente poder o quê? Ter um tratamento adequado, prevenção, né, principalmente aí de incapacidades que esse doente tem e também em relação à redução desse estigma, né? Então, nós precisamos fazer isso. E isso é alarmante, é um caso, né, de muita preocupação de saúde pública. Então, nós estamos fazendo, desde o ano passado, de 2025, nós fizemos o primeiro minicurso, onde nós capacitamos os agentes comunitários de saúde, médicos e enfermeiros. E para quê, né? Justamente para a gente poder fazer esse diagnóstico e esse tratamento, além desse manejo das pessoas que convivem com esses doentes, né? Então, nós tivemos essa iniciativa. Estamos agora no segundo momento, que é o segundo minicurso, onde nós estamos agora com ênfase na avaliação neurológica e no autocuidado desses pacientes. E agora o nosso público é outro. O nosso público são os profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, justamente para que eles possam ser capacitados e vamos reduzir, né, essa transmissão, vamos melhorar o trabalho que eles já fazem, né, e com o apoio, né, que nós temos aí desses profissionais
que se dispuseram em ministrar esses minicursos, né? Temos aí a vigilância, né, epidemiológica, e o nosso último encontro vai ser agora, dia 25 e 26, porque dia 11 e 12 de agosto nós tivemos tanto a parte teórica como prática, lá no Centro Pedagógico Paulo Freire. E agora o nosso segundo momento vai ser realizado dia 25 e 26, lá no Centro de Saúde da Vila Embratel. Professora, tem vários cursos envolvidos nessa extensão. Eu queria que você falasse justamente disso, né? Como congregar todos esses cursos, essas pessoas nessa capacitação, né? Não deixa de ser uma capacitação. E como está justamente o contato cidade universitária, extra-UFMA, né, com outras instituições, com o governo, enfim, para um assunto tão importante, né, que mexe com a nossa saúde. Por isso que a gente tem que unir forças, né, ir atrás dessas pessoas para nos apoiarem, porque tem toda uma organização, né. Primeiro, fazer um projeto que, se esse projeto seja aprovado, que nós possamos ter recursos para que ele possa ser realizado. E junto com a vigilância, para fazer esses contatos, trazer esses profissionais para nós. Apesar de que a nossa equipe está na atenção primária, na saúde, está nos hospitais, então nós temos esses contatos que nos ajudam bastante. Nós não ficamos só dentro da universidade, né? Nós percorremos aí todas essas instituições, essas UBSs, para que nós possamos ter esse apoio, né? Tanto municipal como estadual, a nível de outras instituições. Aqui, nesse projeto de extensão, nós temos 3 programas de pós-graduação, que é o Prof. Saúde, que é o mestrado profissional em saúde da família. Nós temos o RENASF, né, que é um profissional também em saúde, e a pós-graduação em enfermagem. Então, nós nos unimos e abriu o edital, nós fizemos esse projeto, fomos contemplados, graças a Deus, e a Universidade Federal do Maranhão nos apoiando, abrindo essas oportunidades para que nós possamos fazer a diferença lá fora, ajudar esses pacientes e seus familiares que são pacientes com hanseníase. Professora, o público-alvo desses cursos, desse projeto de extensão, são alunos desses cursos envolvidos, eles podem envolver assuntos, de alunos de outras graduações, enfim, como é que é esse processo? Nós temos aqui na nossa equipe alunos de graduação, da enfermagem, medicina, nós temos mestrandos desses programas de pós-graduação e também de doutorado. E, além disso, nós convidamos médicos que não fazem parte da universidade, porque eles vão dar apoio, que estão ali na linha de frente dessas UBSs, desses hospitais. Então, nós trazemos para nós, né, e estamos fazendo esse trabalho. Nós não sentimos dificuldade nenhuma, nós somos bem aceitos aonde nós vamos, nos recebe muito bem e nós apresentamos o nosso projeto e eles nos apoiam. Que legal, e apoia, claro, a nossa população, né? Os nossos alunos, esses alunos estão nesse projeto de extensão e quem ganha, claro, né? É a sociedade com informação, sabe, com esclarecimento. Tem muita coisa que envolve a hanseníase, ela não é
apenas uma doença ela não é apenas uma doença, ela envolve fatores humanos muito importantes, sociais, enfim, são tantos os fatores envolvidos que, claro, a gente precisaria de muito mais entrevistas aqui para trazer tudo isso, né, desse universo que vocês, professora, já têm esse contato muito bom, muito excelente, tá? De parabéns, claro, essa iniciativa. A gente já está no finalzinho da nossa entrevista, acabei de receber aqui a coordenadora institucional do mestrado profissional em saúde da família da Universidade Federal do Maranhão, a professora doutora Maria Raimunda Santos Garcia. Ela falou sobre esse projeto de extensão importantíssimo aqui no âmbito da saúde da nossa Universidade Federal do Maranhão, que é Ações de Educação Continuada em Saúde para a Prevenção e Controle da Hanseníase no município de São Luís, Maranhão. Professora, considerações. Eu gostaria de pedir para todas as pessoas que não mancha na pele, que não fique em casa, não se reprima, vá lá, vá a uma UBS, o SUS oferece essa oportunidade, venha até nós, você tem cura, você precisa se amar cada vez mais. E isso aqui, a gente, além, né, porque a gente tem uma equipe multi, justamente para ajudar esse paciente em todas as esferas, né? Então, por favor, vai lá, procure uma unidade, não tenha vergonha, né? E estamos ali para atendê-lo. Maravilha. Professora, muito obrigado, um bom dia, né? E, claro, que continue esse trabalho, tá? Maravilhoso aqui na nossa universidade. E a gente espera você... Seja sempre você aberto para nós. Claro. Possa justamente mostrar o nosso trabalho, né? Sim, claro. Todos, né? Todos reunidos aqui, não só aqui da UFMA, né? De todas as instituições de ensino. E são importantíssimas, ainda mais quando trabalham esse eixo da extensão, né, que é extremamente importante, é onde toca na nossa sociedade de maneira bem direta. Essa é a função das universidades, né? Uma das principais. É um dos pilares, né? Porque é ensino, pesquisa e extensão. É isso aí. Professora, muito obrigado, um bom dia, um ótimo trabalho. Tá, muito obrigada. Mayra Nogueira, a gente continua por aqui, claro, com o Jornal Rádio Universidade, trazendo Borges Júnior. Borges Júnior volta para trazer mais informações, claro, para a gente, tá? Olha só, restabelecendo o contato com Borges. Borges, continuando aqui no noticiário das eleições de 2026, a agenda dos candidatos ao governo do estado nesta quinta-feira, por favor. Adalberto, Eduardo Braz, de PSD. Manhã, gravação de programa eleitoral. Tarde, reunião com lideranças políticas. Noite, entrevista, emissora de TV. O André Luiz, do Missão. Pela manhã, visita a Porto da Ponta da Madeira. À tarde, gravação de conteúdo para as redes sociais. Felipe Camarão, do PT. Pela manhã, gravação de programa eleitoral. Participa da assinatura da agenda 227-227. À tarde, participa de sabatina, emissora de TV. Faz caminhada no bairro da Liberdade. O Orleans Brandão, do MDB, pela manhã, ele tem gravação de programa eleitoral. À tarde, se reúne com a equipe de campanha e à noite participa de carreata no Quatrac e no Angelim, o Saulo Arcângeli. Pela manhã tem reunião com trabalhadores da saúde em São Luís, participa de ato dos bancários na Praça Deodoro e concede entrevista à emissora de TV à tarde, à emissora de rádio, e também participa de cerimônia religiosa na Igreja Santo Antônio, isso à tarde. O Reginaldo Lima, do PCB. Pela manhã, ele tem reunião no Quilombo Tambá, Cantaneide, à tarde no Quilombo da Joeiro, Cantaneide, e à noite com apoiadores no Povoado Leite, Roberto Rocha. Agora, pela manhã, ele concede entrevista, portal de notícias. À tarde, participa de programa de televisão. O Dimas Casemiro, do PCO, ele não enviou a agenda de campanha para o dia de hoje, de atividades da campanha. Adalberto, Mayra. Borges, mudando o assunto, polícia prende em Timon um homem condenado por abusar da sua própria filha.
A Polícia Civil prendeu em Timon um homem de 55 anos. Ele foi condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável. Timon, que fica a 429 quilômetros de São Luís. A vítima era a própria filha dele, uma menina de apenas 3 anos, idade referente ao período em que ela sofreu os abusos. Segundo a investigação, o crime ocorreu em 2017, foi no bairro Cocais. A criança ficava com o pai nos fins de semana, período em que, de acordo com o processo, os abusos eram praticados. O caso ele foi descoberto pela tia da menina. Ela, então, procurou as autoridades, denunciou, relatou o crime. O homem foi processado e condenado, mas estava foragido desde março deste ano. A prisão foi realizada no dia de ontem, nesta quarta-feira, portanto, foi feita pela Divisão de Capturas da Polícia Civil. Isso após informações da Segurança Pública. Ele, então, foi levado para o sistema prisional de Timon. A polícia informou ainda que o condenado ele é bacharel em Direito, já concorreu 2 vezes ao cargo de vereador no município. O caso, então, reforça a importância da denúncia diante de qualquer suspeita de violência sexual contra crianças. Adalberto, Mayra. É coisa terrível, viu? Que coisa terrível. Borges, eu estou numa dúvida aqui se a gente já falou sobre o dia D de vacinação que acontece neste sábado ou se a gente vai agora para o Festival Guarnicê de Cinema, que começa nesta quinta-feira, né? Se faltou, por favor, me corrija. Adalberto, a gente fala antes do dia D de vacinação, a gente traz essa informação agora. Crianças e adolescentes com menos de 15 anos devem, então, ter a caderneta de vacinação atualizada, a atualização neste sábado. A mobilização ela faz parte da campanha nacional de multivacinação. Orientação é procurar uma unidade básica de saúde ou outro ponto de vacinação. A campanha ela oferece doses de 20 vacinas do calendário nacional. A imunização ela é de acordo com a idade, também o histórico de cada pessoa. Entre as vacinas disponíveis estão a contra a poliomielite, meningite, sarampo e dengue. A vacina pneumocócica 20 valente também passou a fazer parte da campanha, indicada para crianças menores de 5 anos e, segundo o Ministério da Saúde, mais de 180 milhões de doses já foram distribuídas para garantir o abastecimento em todo o país. A campanha, portanto, de multivacinação, ela vai seguir até o dia 1º de setembro e o dia D nacional de vacinação é neste sábado agora, dia 22 de agosto, vacinação em unidades básicas de saúde ou em outro ponto de imunização. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora do Festival Guarnicê de Cinema, que começa nesta quinta, começa hoje com homenagens e muita produção audiovisual. Mayra, é a 49ª edição do Festival Guarnicê de Cinema, começando no dia de hoje, edição 49, promoção da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, abertura às 19h, vai ser no Cinépolis do São Luís Shopping, vai contar com a presença dos homenageados, a Marcela Cartacho e o Rômulo Estrela. Também vai ser exibido o filme Resta Um. Ele é realizado pela UFMA, esse festival, como dissemos, tem nessa edição como tema Encontro, vai oferecer mostras competitivas, também mostras paralelas, além de debates, atividades formativas, programação para crianças e jovens. As ações presenciais acontecem no Cinépolis, no Sesc Deodoro e também na Escola de Cegos. Toda a programação a gente reforça aqui, ela é gratuita e nesta edição, número desta edição, 1.400 produções foram inscritas, mais de 1.400 produções inscritas para essa edição do Guarnicê, a edição de número 49. Outras informações referentes à UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Mayra, break e a gente vem com esporte. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem nome. Identificar para compreender. Compreender para transformar. Isso tem nome. Drops informativos de combate ao assédio e outras formas de violência no cotidiano e no ambiente de trabalho. Conhecer seus direitos é uma forma de proteção. Isso tem nome. De segunda a sexta, em 3 horários. 8h40 da manhã, 3h30 da tarde e 5 para as 9 da noite. Na Universidade FM.
Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E está na hora do esporte para a gente finalizar aqui o Jornal Rádio Universidade. Nessas notícias esportivas, a gente começa falando do piloto maranhense Gael Rampazzo, que vai participar da 7ª etapa da Copa São Paulo Light de kart no kartódromo Ayrton Senna. Gael está se destacando nas categorias F4 Júnior e na OKN Júnior. Na OKN, Gael ocupa a 4ª colocação entre os estreantes dessa categoria. Os torneios livres para a Copa começam na sexta-feira, dia 21. Já no sábado, dia 22, começam a competição. Olha só, continuando Mayra Nogueira com os vencedores da 6ª etapa do Campeonato Maranhense Oficial de Beach Tênis, realizado pela Federação de Beach Tênis do Maranhão. Aí os definidos já no domingo, dia 16. O evento contou com mais de 300 atletas e premiou duplas de 16 categorias. Além disso, o evento valeu pontos para o ranking estadual e nacional. Olha só, as duplas femininas vencedoras nas categorias A, B, C e D foram Raíssa Catossi e Renata Moura, Gilvana Ribeiro e Isabela Sena, Tatiana Maranhão e Emily, e Tassiana Fernandes e Gabizinha. Já as duplas femininas por faixa etária são Isabela Sena e Juliana Sara, e Cíntia Bernardo e Ninive Tavares. Olha só, as duplas masculinas das categorias B, C e D são Antônio Paizão e Vinícius Mendes, Bruno Aquino e Olegário Neto, e Matheus Apoliano e Misael Souza. Os vencedores do masculino por faixa etária são André Barreto e Arthur Lobão, o Keivson Silva e o Thiago Pérez, e o Marcelo Moreira e Rodrigo Meireles. Finalizando aqui, os ganhadores da mista foram Carlos Menezes e Marina Medeiros, Sofia Gabriele e Vinícius Mendes, Paloma Almeida e Ricardo Costa, e André Oliveira e João Dias, finalmente. A redação, aliás, não dá tempo para finalizar. Os grupos da Copa Futebol Sub-20, que foram definidos no início da semana por meio de um sorteio, Adalberto. Olha só, o grupo A, formado pelo Atlético Operária, Atlético Camboa, Elite Academy Sports e Titã. Já o grupo B conta com Atlético Operária B, Juventus da Ilha, Londrina FC e o time da UFMA. O C é formado pelo Atlético Coab Azura, na Juventude Coroado e também Vila Futsal. Cruzeiro, Moviema, Real Império e Unidos completam o grupo D. A competição acontece no dia 4 de setembro, melhor dizendo, a 9 de outubro, e os atletas podem se inscrever até o dia 31 de agosto agora, evento que conta com premiação em dinheiro. Tá valendo dinheiro, Mayra Nogueira. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade nesta quinta-feira, voltando amanhã, sexta, com roteiro cultural, esporte e muito mais aqui no Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira, agora isso tem nome. Em seguida é o programa Rádio Ciência Entrevista, tem Manhã 106 e muito mais. É só ficar ligado. Até, Adalberto. E eu aqui continuo com você.